Então, gente, boa noite a todas e todos, porque tem o Marcelo aqui. Bom, eu vou começar dizendo que essa é uma noite muito especial para mim, por vários motivos. Primeiro, por poder mediar mais um encontro temático do Coletivo Feminista Sementes, nosso coletivo querido, né? Que vem aí desenvolvendo diversas atividades desde do ano passado de forma remota, e os encontros temáticos fazem parte dessas atividades, né? Então, é sempre uma alegria muito grande poder mediar os encontros aqui do coletivo. Segundo lugar, porque a nossa convidada é uma pessoa muito especial para mim, né? A Eliane, ela é minha colega de turma de graduação, então nós nos conhecemos aí há 2 décadas e alguns meses, né, Li? E ao longo do desenvolvimento, do percurso, da trajetória como pesquisadora da Eliane, ela fez uma pesquisa de doutorado sobre a Carolina de Jesus, né? Então, quando no Clube do Livro do coletivo nós escolhemos ler O Quarto de Despejo, né? Eu fiquei pensando o quão rico seria poder ouvir a Eliane, né, trazendo aí as discussões da tese de doutorado sobre essa autora tão importante, né, da literatura, mas da realidade social brasileira, porque é isso que ela faz nesse livro que a gente está lendo e discutindo. Então, nós tivemos um primeiro encontro do Clube de Leitura no mês de junho para a gente ler, falou sobre a primeira parte do Quarto de Despejo, a gente dividiu no meio o diário, e agora, na semana que vem, nós teremos o segundo encontro. Então, mesmo quem não participou do primeiro, fica o convite, né, porque o texto, ele aborda o diário de uma pessoa que está na situação, né, de moradora da favela. Então, a gente consegue fazer essa discussão, né, na segunda parte, sem que tenha nenhum prejuízo aí para quem perdeu a primeira parte. E, por fim, mas não menos importante, também é especial, porque tem aqui várias pessoas presentes, né? Então, a gente tem a Daniela Veira dos Santos, a Danita, que também é nossa colega de turma de graduação. E aí nós temos a presença aí também, né, de outras pessoas da escola de Araraquara, digamos assim, né? Mas que já fazem parte do coletivo, a Francine, a Vera. Então, uma noite muito especial de reencontro. Então, o tema da nossa roda, do nosso encontro, de hoje, é Literatura e Estrutura Social no Brasil, de Carolina de Jesus. E a nossa convidada é a Eliane da Conceição Silva, doutora em Sociologia pela Unesp, Araraquara, com a tese A Violência Social Brasileira na obra de Carolina Maria de Jesus. A Eliane, ela é pesquisadora do Laboratório de Política e Governo, da FCL Araraquara, e professora de Sociologia na Educação Básica da Rede Pública do Estado de São Paulo. Então, com muita alegria, eu passo a palavra para a nossa convidada. A gente combinou entre 30 e 40 minutos, mais ou menos, para depois a gente abrir para poder fazer a discussão. Eu queria começar agradecendo o convite, né, da Camila, em especial, né, por conta mesmo desse reencontro, né, porque a gente fez a graduação juntas e acabou meio que cada um para um lugar, né, fazendo outras coisas, e é muito legal rever as pessoas assim, saber que a Dani está aqui também é muito legal, né, eu vi Daniela, mas não sabia que era a Dani, então é um prazer estar juntas assim, dessa forma, se reencontrar 20 anos depois. Eu queria agradecer também o coletivo, né, que genial isso que vocês fazem, de discutir literatura, em especial a Carolina. E eu espero que vocês curtam, né, essa conversa que a gente vai ter hoje. Eu tenho
alguns slides, né, por conta de ser exatamente literatura, alguns trechos a gente lê junto, discutir. Eu não sei se vai ficar muito chato, mas qualquer coisa a gente pode tirar, mas eu acho que seria interessante a gente ter alguma coisa para basear, né, de texto mesmo, para ler e ver e tudo mais. E para começo, né, de conversa, eu vou começar falando um pouquinho da biografia da Carolina, que eu tenho certeza que vocês conversaram, né, no primeiro encontro de junho. A Camila me convidou, mas é exatamente o dia que eu dou aula, e o horário que eu estou dando aula pelo Meet, então não pude, mas agora, né, que estamos de recesso, deu perfeito para essa conversa. E eu espero poder participar no dia 27, né, que seria legal também, quero ver. Mas vamos lá, eu vou compartilhar a tela, né, é um pouco diferente aqui pelo Skype, mas a gente testou, acho que vai dar certo, né? E aí eu começo a conversa. Vamos lá. Tá aparecendo para vocês? Grandão? Sim. Aqui tá. Tá? Então, para mim, né, sempre falar sobre a obra da Carolina é um prazer, né? Eu gosto muito do texto da Carolina, sempre trabalho com a obra dela em sala de aula, e então espero que seja uma troca bem interessante aqui com vocês hoje, né? E para começar, eu vou falar um pouquinho rapidamente da biografia da Carolina, deixa eu só me controlar sobre o tempo, vamos lá, da biografia da Carolina, e a gente já ir para os trechos do quarto de despejo em especial. A Carolina, ela nasceu em 1914, né? Embora tenha algumas dúvidas sobre a data exata por conta de dificuldades com o registro de nascimento, mas essa é a data que a maioria dos biógrafos acabou colocando, né? Encontrando como referência. E nasce no interior de Minas, né? Na cidade de Sacramento. Ao longo da vida da Carolina, né, ela passa a infância dela toda em Sacramento, né, ali na região de Minas, outras cidades também, migra na adolescência para o estado de São Paulo, Franca, Ribeirão e outras cidades, mas vai ser na cidade de São Paulo, na capital, em que ela vai ser conhecida, né, e vai desenvolver mais intensamente o trabalho dela enquanto escritora. E é lá que ela vai falecer em 1977, né? Então, nesse período de vida da Carolina, durante esses 62 anos, ela estava prestes a fazer aniversário, né? A Carolina fez de tudo, né? Toda forma de trabalho. Começou trabalhando com a terra mesmo, né? Foi empregada doméstica, foi faxineira, vendedora, trabalhou numa santa casa, fez de tudo, mas o trabalho que ela queria ser reconhecida e que era o fundamental para ela, e que é por isso que a gente está discutindo, inclusive, o trabalho dela hoje, é que ela queria ser reconhecida enquanto escritora. Não está passando para vocês? Agora passou, né? Então, esse sonho da Carolina, ele vai marcar, né, ele é fundamental para a gente pensar, inclusive, toda essa trajetória dela, desde o momento em que ela é criança, lá em Sacramento, até o momento em que ela vai morrer na cidade de São Paulo. E essa escritora, né, que a gente está conversando sobre ela hoje, ela vai se tornar uma escritora muito conhecida, né, em vários países, com o livro dela publicado, O Quarto de Despejo, principalmente, mas o Casa de Alvenaria também foi publicado, o Diário de Bitito, em outras línguas, mas que no nosso país ainda não é tão conhecida, né? Está tendo uma mudança em relação a isso, especialmente por conta dos vestibulares, né? A Unicamp, por exemplo, a UFGR, o FRGS também, enfim, em que a obra da Carolina vai sendo mais divulgada, né, e mais conhecida. E aí eu trouxe para vocês, né, eu sei que o foco é o quarto de despejo, mas eu trouxe para a gente ver um pouquinho os outros títulos dela, né? Então, o quarto de despejo, que é essa imagem que vocês estão vendo agora, ele foi publicado em 1960, em agosto de 1960, né? Então, fez 60 anos no ano passado. E essa foi a obra mais conhecida dela, né? Ainda é,
e publicada em vários países e tal. Logo após o sucesso de Quarto de Despejo, a Carolina já começa a escrever o que seria uma espécie de continuação, né, dessa obra, que é o livro Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, e foi publicado em 61, né, um ano depois. E o interessante dessa obra é que esse livro mostra, assim, toda a trajetória da Carolina para se tornar escritora, né? Todas as dificuldades, todo o processo mesmo de divulgação do livro e tudo mais. E o convívio, né, com as pessoas, com outras pessoas, principalmente em relação à mídia e tudo mais. Após esse livro, a Carolina ainda vai publicar 2 livros de maneira independente. Eu vou voltar a falar um pouquinho dos 2, especialmente por conta da edição que foi feita pelo jornalista Audálio Dantas. Mas os livros que vieram depois, tanto Pedaços da Fome, que é o romance, né, que ela escreveu, e o livro de Provérbios, né, ambos com investimento pessoal dela, um romance e outro com um registro de vários aforismos, ideias que a Carolina tinha, já não tiveram o mesmo sucesso de Casa de Alvenaria, muito menos do Quarto de Despejo. E a Carolina começa a entrar num processo meio que de esquecimento, né? Coincide também com o período da ditadura militar. Então, a Carolina acaba mudando, né, saindo da cidade de São Paulo, do bairro de Santana, na cidade de São Paulo, e indo para a periferia, onde ela compra um sítiozinho na região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, e vai viver até a morte dela ali nesse local. Em 76, né, ali no finalzinho de 76, uma pesquisadora, uma jornalista, vão procurá-la, entrevistar a Carolina por conta do fenômeno que ela tinha sido 15 anos, mais ou menos, atrás. E nessa conversa, a Carolina entregou para elas um conjunto de manuscritos que ela tinha e que ela pensava que poderia ser um romance, né? Ela tinha até um título na cabeça, seria Um Brasil para os Brasileiros. E entregou para as duas, né? Uma era, inclusive, francesa, a Marie-Yvonne Lapouge. E elas levam esse conjunto de manuscritos. 5 anos depois da morte da Carolina, esse livro é publicado primeiro na França, com o título Jornal de Bitita, e depois, em 86, é traduzido do francês para o português como Diário de Bitita. Esse livro, o título diário, né, não bate, não é exatamente esse gênero ali, mas muito mais de memórias e até de contos, assim, na narrativa, na maneira como a Carolina conduz as narrativas de tudo que ela viveu na infância e início da adolescência. Esse livro, ele é fundamental para a gente pensar um pouquinho essa estrutura social brasileira, ali onde tudo começa, né? A questão da desigualdade no campo, da exploração, da miséria, e que a Carolina escancara ali, tanto quanto do racismo, né? Do patriarcalismo. Então, são várias coisas que, nesse livro, já estão sendo colocadas em retrospecto, né? Da Carolina, lembrando e refletindo sobre a sua infância. Depois, né, desse de 86, né, publicado em português, a gente tem uma retomada de interesse na obra da Carolina. Em 1994, 2 pesquisadores, né, o José Carlos Sebe Bonmerri e o Robert Levine, eles fazem uma biografia da Carolina, né, a Cinderela Negra, que é uma excelente biografia, né, sobre a obra dela, ainda é referência até hoje, embora tenha muitas outras biografias já desenvolvidas. E a partir desse trabalho de pesquisa deles sobre a vida, sobre a obra, eles compilaram vários outros textos e conseguiram publicar em 96. Esse aqui, uma antologia pessoal, são as poesias da Carolina, e as poesias, isso é interessante falar, porque era exatamente o gênero que ela mais tinha apreço, né? Que ela tinha mais desejo de escrever, ela se via como uma poeta. E que foi publicado só depois da morte dela, né, quase 20 anos depois, em 96. Um outro livro que eles publicaram também, né, mas com vários outros textos de reflexão a respeito, O Meu Estranho Diário, são trechos omitidos tanto do Quarto de Despejo quanto do Casa de Alvenaria.
né, por conta exatamente da edição que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Então, esse texto aqui tem bastante baseado no original da Carolina, né, um pouco sem preocupação da edição, mas colocado trazendo coisas que não tinham sido trazidas anteriormente, inclusive do período em que ela viveu em Parelheiros, né, que a gente não tem muitos registros. E aqui eu trouxe algumas fotos, né, da Carolina, desse período de divulgação, ó. Um pouco antes do grande boom do sucesso, ela com seus livros, que era seu maior tesouro, esses livros que ela foi juntando ao longo da vida, exatamente a partir desse trabalho, né, que ela tinha, pegando material, ganhando, enfim. Aqui, já depois do sucesso, a Carolina participou ativamente da montagem, da produção dessa peça sobre o livro Quarto de Despejo, com a atriz Ruth de Souza aqui ao lado dela. E em 61 foi encenada essa peça, já um ano depois do sucesso, né? E aqui ela com o jornalista Audálio Dantas, né, que é uma figura importante para a gente entender um pouco o que foi o Quarto de Despejo, como é que Quarto de Despejo veio a público, né? Então, volto aqui, não era para ter ido. Ai, como é que eu faço para... Voltou. Li, só se você quiser fechar esse quadradinho, que tá minha inicial, pode fechar que você não cai. Jura que eu não caio? Eu tava com medo de cair. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Volta aqui. Open Skype. Eu voltei pro Skype, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar para... Ai, saiu. Tá certo, Camila? Tá. Obrigada. Imagina. Então, o Quarto de Despejo, ele vai vir a público, né, em 1960, e tem uma relação direta com a atuação desse jornalista, o Audálio Dantas, né? E muitas vezes as pesquisas em torno, né, os textos, os trabalhos em torno disso costumam criticá-lo, exatamente por conta do trabalho de edição, de cortes, de omissões, de certos trechos que ele decidiu realçar e tudo mais, né? E, nesse sentido, muitas vezes se perde um pouco a agência da Carolina para que saísse Quarto de Despejo. Então, eu vou retomar um pouquinho esse encontro. Em 1958, a Carolina já morava na favela do Canindé, né? Ela já tinha seus 3 filhos, o João José, nascido em 48, o José Carlos em 51 e a Veronice em 53. Ela teve uma outra filha em 45 ou 46, não tenho certeza, mas que faleceu. Então já estava toda a história da Carolina ali naquela... como é que eu posso dizer? A trajetória da Carolina já estava ali, né, nesse momento, em 58, e ela vivendo na favela do Canindé, né, trabalhando como catadora de lixo para manter a si e aos filhos. Em 58, né, as favelas já estavam em franco crescimento na cidade de São Paulo. E os jornais estavam começando a fazer coberturas e tudo mais sobre esse crescimento. Para quem não conhece São Paulo, assim, só para ter uma noção, essa favela ficava mais ou menos na linha ali da rodoviária do Tietê, né, perto do estádio da Portuguesa, estava sendo construído naquele momento e tudo mais. Então ficava bem ali às margens. E o Audálio Dantas foi incumbido de fazer uma matéria sobre as favelas, e essa tinha uma proximidade com o centro da cidade, ele foi fazer lá. E já andando alguns dias pela favela, procurando, né, relatos, e observando, fotografando, acontece a situação de... Ele estava numa espécie de parquinho, né, improvisado que tinha, e tinha uns jovens brincando na gangorra, nas coisas, e ele está lá conversando com essas pessoas, e surge Carolina, né, brava, e ameaça essas pessoas, esses jovens que estavam lá destruindo os brinquedos, de que colocaria eles no seu livro. Se vocês não pararem de destruir as coisas das crianças, eu vou colocar vocês no meu livro. E o Audálio fica bastante intrigado, né, tanto pela figura da Carolina, né, essa mulher alta, né, muito bonita, e que tinha essa postura, né, de falar com confiança, numa favela. Então ele parou, falou: a senhora escreve? Ela: escreve sim, você quer ver, meu filho? E vai levá-lo
até o seu barraco para mostrar todo o que ela já tinha escrito. Então, quer dizer, ela tinha consciência de quem era esse jornalista, de que havia um jornalista, e ela vai procurar chamar a sua atenção exatamente para mostrar o que ela tinha de textos escritos. E olhando, né, vendo as coisas, ele falou que foram vários cadernos, muitos, né, e folheando. Eu cheguei a entrevistá-lo um pouco antes dele falecer em 2015. Ele, folheando esses livros, esses cadernos, ele vê vários tipos de texto, poesia, romance, anotações, né, do dia a dia. Mas quando ele abriu a parte do diário, ele disse: Dona Carolina, isso aqui é ouro puro, isso é muito bom. A senhora precisa mostrar isso, né? E a Carolina fala: eu tentei, né? Eu já estou tentando publicar faz um tempo, mas ninguém se interessa. E, de fato, a Carolina já tentava, procurando redações de jornais, editoras, desde 43. E ele pede para levar, né, um desses cadernos, porque ajudaria ele nessa matéria. E ela fala: você pode levar o que você quiser. E ele já sai dali com uma promessa de tentar publicar esses livros da Carolina. Tanto que, na matéria da noite, ele trabalhava na Folha da Noite, a matéria que ele publica sobre a favela do Canindé, ela tem muito mais textos da Carolina do que dele próprio, né? Porque ele coloca assim: quem melhor vai falar da favela do que quem vive essa realidade? E fala da Carolina e tudo mais. E com isso, né, 58, né, foi nesse momento, ele vai começar a procurar apoio, né, para publicar esse livro. E vai ser, inclusive, por intermédio de um amigo dele, Paulo Dantas. Não é parente, nada disso. Mas reparem, né, esse dado que eu trouxe com isso que eu coloquei, né, para ver a agência da Carolina nesse desejo de ser publicado. Os trechos de diário que ele tinha em mãos ali ia de 15 de julho de 55 a 28 de julho de 55. Ela escrevia muito pouco do diário, né? E ela via o diário muito mais como uma forma de desabafo do que como o que ela queria ser reconhecida, né? Como eu já disse, o que ela valorizava de fato era a sua poesia. Mas diante do que ele disse, de que aquele tipo de texto seria interessante para publicação, a Carolina retoma logo após o encontro, né? Foi em abril de 58, e em maio ela já volta a escrever o diário. E de maio de 58 até 1960, né, que é o período que cobre o livro Quarto de Despejo, tendo alguns cortes, assim, né, a Carolina para um períodozinho, entre agosto de 59, em dezembro, retoma, é o período de maior produção do diário, porque ela já vai escrever com esse objetivo mesmo de ser publicado. O livro vai contar com essa edição do Audálio. Ele pega os cadernos e vai fazer esse trabalho, né, de selecionar. Ele coloca na introdução que evitou corrigir, né, apenas no sentido de deixar claro uma coisa quando estava confusa, mas tentou ser mais fiel possível ao texto da própria Carolina. E aí eu trouxe para a gente refletir um pouquinho alguns trechos da Carolina para pensar exatamente como essa literatura diz muito sobre a nossa estrutura social, né? Especialmente no que se refere a situações de violência social, que foi o objeto da minha tese de doutorado. E aí eu trouxe esse trecho aqui inicial da Carolina, né, que é como ela abre o diário, com esse trecho da Vera, né? Eu acredito que vocês já passaram por essa parte, né, na discussão, e é um trecho bastante forte, assim, né? Eu não sei se alguém toparia ler, ou se eu mesmo leio, ou se fica chato. O que vocês acham? Você sabe? Eu leio eu mesma? Não fica muito chato, muito cansativo minha voz o tempo inteiro? Não, pode. Se você quiser ler, pode ler, senão a gente pode ler também. Então eu vou ler, vou ampliar de novo aqui, apresentar. Aniversário de minha filha Veronice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida.
eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Com esse trecho, né, que abre o livro e que a gente vai vendo nas situações que a Carolina vai descrevendo, a dificuldade de sobrevivência na maior cidade do país, né, que se dizia mais desenvolvida, pensando no contexto de industrialização, né, de expansão do capitalismo no Brasil, mas é essa situação que a Carolina e milhares de pessoas já viviam naquele contexto, de dificuldades para conseguir o básico para a vida, né? E esses tipos de reflexão e de registros, eles vão ser recorrentes, mas o livro Quarto de Despejo não se resume a isso, né? Envolve muito lirismo, né? Tem passagens dela de uma riqueza de poesia, de reflexão, de crítica social, que eu acho que é importante a gente discutir aqui hoje. Os próximos trechos eu não vou ler para não ficar chato, eu vou só comentando, né, até por causa do tempo, e se vocês quiserem me interromper e falar alguma coisa, sintam-se à vontade, tá? Eu selecionei esse trecho aqui, especialmente porque ele tem uma coisa muito atual, né? Ele diz muito sobre o Brasil de hoje também. A Carolina, muitas vezes, ela conseguia a maior parte do seu sustento com o trabalho que ela conseguia, né? Então, vendia o material que ela coletava na rua, durante o dia ou durante a noite, e com isso comprava o necessário, né, o mínimo para a sobrevivência dela e dos filhos. Mas muitas vezes ela precisava recorrer a doações, né, então ela sabia certos lugares, ou até mesmo de pegar comida do lixo, que era o que ela mais odiava. Mas esse trecho e outros em que ela fala disso é interessante a gente pensar, né? Ela está narrando uma situação em que está numa fila, num frigorífico, para pegar linguiça, era algo meio que comum de acontecer. E mais do que estar nessa fila, ela podia simplesmente dizer que está ali, pegou tanto de linguiça e foi, ela vai trazer algumas coisas para a gente pensar, né? Ela disse que tem a mania de observar tudo, de contar tudo. E o que ela observou, que tinha 9 mulheres naquela fila, né? E esse fato vai servir para que ela venha refletir um pouco sobre a situação em que ela está vivendo, né? Um pouco depois disso. Aqui ela fala dos gastos que ela teve, né? Com a alimentação dela e da Vera. Então, isso é importante falar. Quem mais aparece no livro, né, nesse sentido, é a Vera Eunice, que era a caçula, né? Então, ela tinha em torno de 5 anos aí. Porque é sempre com ela que ela sai às ruas. Os meninos aparecem, mas de uma maneira não tão recorrente, não nesse sentido do dia a dia na rua, porque ele já tinha um pouco mais de autonomia em relação a isso. E, inclusive, num filme, um documentário muito, muito legal, que o Jefferson B. fez sobre a Carolina, ele escolhe exatamente só mostrar a representação da Carolina, que quem faz às vezes é Mota, só com a Vera Eunice, né? Mas não é que ela só tinha a Vera Eunice, é que ela acaba... Ela sempre fala muito mais ela, exatamente por ela partilhar com ela dessa coisa na rua e tudo mais. Mas vem a reflexão, né? E ela lembra de quando ela era criança, e do que ela via, né, do livro de história, do que ela aprendia sobre o papel dos homens na sociedade e quantas mulheres, de uma certa forma, estavam fora disso. E ela pedia, né, ela lembra dessa situação, inclusive vai ser retomada no Diário de Bitita, o pedido para a mãe de que ela virasse homem. Porque existia uma história, uma lenda, de que se você passasse por baixo do arco-íris, você mudaria de sexo, então ela poderia virar um homem. E é engraçado essa passagem no Diário de Bitita, porque ela vai contar toda a situação da perspectiva da criança. Então, dela da ansiedade de acordar no dia seguinte, depois de ter passado no arco-íris, ou perseguido ele e visto que ainda estava menina, enfim. Mas nesse trecho aqui ela só relembrou essa situação, né? Então ela queria virar homem. Mas por que ela queria, né? E aí entra essa questão de ter essa coisa da agência que as mulheres não tinham. E que a situação de miséria e de desigualdade que ela está vivenciando sendo uma mulher, ela já percebe como ela tem uma relação direta com a maneira como essa sociedade está estruturada, de uma maneira extremamente desigual. E aí ela vai partindo para uma reflexão, né, ainda mais aprofundada sobre o quanto a política tem relação com isso,
né, com esse sofrimento que ela e aquelas outras 9 mulheres e tantas outras passam no seu dia a dia, né, e que a gente não pode desistir. Então, ela fecha esse trecho com essa lembrança, né, do acontecido com a mãe dela. Eu decidi usar esse trecho hoje, porque essa semana, né, saiu uma matéria sobre a distribuição de ossos no frigorífico em Cuiabá, né? Eu não sei se vocês viram isso, mas mostra o quanto essa situação de desigualdade, agora no contexto da pandemia, só aumentou, né? Piorou ainda mais. Mas é uma situação de desigualdade que já vem de muito antes da Carolina e do que ela trouxe para a gente para refletir, né? Então, essas situações, infelizmente, continuam presentes e atuais. E aí, eu trouxe, pensando ainda, né, nessa questão da Carolina enquanto uma mulher, especialmente enquanto uma mulher negra, outro trecho em que ela faz a gente pensar um pouco sobre essas situações. Ainda no começo, né, acredito que vocês já chegaram nessa parte, pensando na divisão do livro, em que ela está pensando na rotina dela, né, nessa dificuldade, no nervosismo de não conseguir dinheiro, mas ao mesmo tempo na esperança de que ela consiga por conta de ser o começo da semana, enfim. Mas a partir dessa primeira reflexão, ela lembra, né, ela diz pra gente que o senhor Manuel, que era o homem com quem ela tinha um relacionamento, disse para ela que queria se casar com ela, né? Mas ela disse que não, né? Ela coloca que não quer casar. E o argumento que ela coloca para a gente, né, no diário, é de que ela já está madura, né, que ela não serviria para ele por conta disso. Mas, na verdade, né, ela vai trazer isso para a gente um pouco depois, é exatamente essa independência, essa autonomia que ela também não quer perder. Porque a escrita para ela, né, era fundamental. E pensando nos padrões, no papel social reservado para a mulher, e a Carolina, ela não era contra esses papéis, ela tinha uma visão bastante tradicional nesse sentido, ela não quer perder essa autonomia, né? Por exemplo, de ter que cozinhar, de ter que fazer certas coisas, ela quer escrever. Então, que homem toleraria uma mulher que não passa sem lápis e sem papel debaixo do travesseiro? Então, isso mostra a crítica que a Carolina tinha a essas relações, né, de gênero dentro da sociedade, mas como ela não queria se encaixar nesse tipo de papel social. Mas, ao mesmo tempo, né, e retomando isso, de novo, o senhor Manuel querendo casar com ela, já bem mais para frente do livro, ela vai ficar brava com ele, né, de uma situação que eu vou retomar já, para vocês entenderem por que ela ficou brava com ele, e que ela fala que quer homens que sejam ativos, né, que pregam, que consertem as coisas. Mas que, ao mesmo tempo que ele não é esse homem para se casar, ele é um homem por quem ela sente desejo, porque ela se interessa, porque ela quer que esteja ao lado dela. Não do jeito que ele quer que ela esteja, né? E essa reflexão da Carolina, ela vem em decorrência de uma situação que aconteceu com ela durante o dia. Ela ganhou um guarda-roupa, então muitas vezes a Carolina ganhava coisas, ou ela vendia, ou usava, enfim. E a situação é bastante angustiante, né, nessa situação. Ela leva o José Carlos com ela para ajudá-la. É o José Carlos ou o João José? Acho que é o João José, o mais velho. E vão buscar. A moça que deu o guarda-roupa ajuda ela a descer o guarda-roupa do quarto até a rua. E ela levou um carrinho já pronta para levar. E vai tentando, ganhar um colchão junto de tabela. E ela vai tentando arrumar o colchão dentro do guarda-roupa, um sufoco danado. E quando ela está ali tentando ajeitar, ela não consegue de jeito nenhum, né? Cai. E ao mesmo tempo que ela está nesse sufoco com a criança, né, tentando ajudá-la, ela observa que tinham vários homens, né, funcionários da empresa Light, né, que era a empresa de luz de São Paulo na época, observando e ninguém ajuda. Essa situação vai ficar por um bom tempo, né? O João José é bastante irritado, até que depois, no final, vai vir alguém para ajudar ela a colocar, amarrar e vai dar certo. Mas esse trecho eu achei importante para a gente refletir um pouco, né?
ela vai dizer, né, já pensando sobre o ocorrido, que ela tinha que conseguir sozinha, porque ela está acostumada a ter que resolver tantas outras coisas sozinha. Essa visão, né, de que uma mulher negra que não pode contar ou não precisa do auxílio de outras pessoas, né, que está presente no imaginário, e a Carolina vai sofrer e vai perceber na própria pele em várias situações. E isso nos remete diretamente a uma discussão interessante da Alice Walker sobre a maneira como a mulher negra é representada, né, e que muitas vezes é representada de uma maneira como se ela fosse a mula do mundo, né? Nesse trecho nesse livro da Alice Walker, ela vai trabalhar sobre isso. E exatamente essa característica da mulher negra como artista é pouco reconhecida, é pouco vista, né? E apesar de todo esse sofrimento, de todas essas dificuldades, nós, mulheres negras, persistimos, né? E seremos artistas. Então, eu acho interessante trazer esse trecho, porque traz a força da Carolina como artista e, ao mesmo tempo, retomando, né, e criticando essa maneira como a mulher negra é colocada na nossa sociedade, né, muitas vezes apenas como bolo de carne, e não como uma mulher, como uma pessoa que eventualmente precisa de ajuda e outras coisas. Diante dessa situação, né, pensando nessas situações de violência, e inclusive em virtude dessa desigualdade tão gritante, esse outro texto que eu queria discutir com vocês vai fazer referência a outra situação que a gente está vivendo muito hoje, né? Que é a da miséria, da fome, e começa com ela relembrando situações. Então, mais um aniversário da Vera, ela queria comprar alguma coisa para ela, mas não conseguiu, e ela tem um sonho durante essa noite, um sonho que ela está comendo bem, que ela está numa casa, né, que ela tem condições. Só que quando ela acorda e ela observa a realidade que ela está vivendo, é a dureza de ter muito pouco dinheiro para poder se alimentar naquele dia. Aí vai seguindo, né, a reflexão dela, e ela lembra de uma situação que aconteceu alguns anos atrás, porque exatamente nesse dia ela precisou recorrer à comida do lixo. E o filho dela falou, mas mãe, a senhora não tinha dito que nunca mais a gente ia comer comida do lixo? Então ela relembra essa situação, né? 5 anos antes, ela está vendendo, né, material, e encontra um menino, um jovem, né, que aqui a Carolina designa apenas como um pretinho, depois um pretinho bonitinho, um jovem, e que também estava com ela ali para vender um material, para conseguir alguma coisa. E nesse lugar, eles encontram um pouco de comida, e ele acha pedaços de carne. Ele oferece para a Carolina, né? Ela fala que não, né? Que assim, não dá para comer aquilo, mas aceita, mas não vai consumir. E sugere que ele também não consuma aquilo, porque está muito ruim. E a resposta dele é de que há 2 dias não comia. E nessa situação, ele ali na frente dela, assa aquela carne e come do jeito que dá. E a Carolina reflete ali, né, sobre essa situação. Não é possível que num país como o nosso, né, com tanta riqueza, ainda se viva situações como essa, né? A dor dessa situação de ter que comer comida do lixo. Passa-se alguns dias e o menino é encontrado morto. Exatamente por causa de ter comido a comida estragada, né? E a Carolina fecha essa lembrança e todo esse trecho fazendo referência à situação dele, né? Ele foi enterrado como um indigente, sem identidade. Porque pessoas como ela, ele e como ela, porque ela se coloca como a poeta dos marginais, né? Como aquela que vai denunciar as desigualdades, as injustiças, não tem nome, não é conhecido, não é reconhecido. E quando a gente pensa a obra da Carolina para refletir sobre essas situações, ainda mais vendo situações como essa de Cuiabá da semana passada, né,
em relação ao frigorífico, a gente vê o quão importante é esse texto da Carolina para a gente refletir sobre essas situações, tanto que ela referenciou no seu texto, quanto a permanência desse tipo de situação de desigualdade e de violência que no limite leva à morte dessas pessoas. E aí, essas reflexões da Carolina, inclusive pensando na questão racial, elas vão ser recorrentes ao longo do texto, tanto no quarto, quanto na casa de alvenaria, no diário de Bitita. Então, ela vai fazer bastante coisa, vai trazer bastante coisa para fazer pensar sobre o legado, sobre o impacto da escravidão nas situações de violência que ela sofre. Mas esse trecho aqui eu achei interessante para a gente pensar também. Ela está conversando, né, numa situação do dia a dia, nas ruas, ela conversava muito com as pessoas, inclusive tendo material para escrever, né, a observação dela do dia a dia, e ela está conversando com um homem numa banca de jornal. E a notícia que está no jornal é de que um rapaz foi preso por um guarda, amarrado a uma árvore. E esse rapaz era negro, e o guarda branco. E isso leva a Carolina a refletir sobre por que esse tipo de situação ainda acontece. Será que essas pessoas não sabem que a escravidão acabou? Isso a Carolina escreveu em agosto de 58. Mas, né, pensando nessa permanência dessas desigualdades, em fevereiro de 2014, eu não sei se vocês lembram essa situação, um adolescente foi amarrado num poste no Rio, por justiceiros, entre aspas, como por ter roubado, né, supostamente por ter roubado bicicletas, celulares na região. E essa situação, né, se repetindo, inclusive o menino foi brutalmente machucado, né, cortaram a orelha, ele foi largado nu ali naquela situação, a gente vê se repetindo, né, e a Carolina já trazia reflexões a respeito dessa situação já nos anos 50, né. Já estou caminhando para encerrar, já deu, né, o tempo. O que chama a atenção no texto da Carolina é exatamente essa percepção da desigualdade, né, mas principalmente da disparidade dentro dessa cidade de São Paulo. E daí o título, né, O Quarto de Despejo, que o Aldalho Dantas tirou, inclusive, de trechos da obra dela, como esse que a gente está vendo agora, porque ela em várias situações ela faz relação, né, como é que eu posso dizer, uma comparação da cidade com uma casa. Então, ela fala de sala de visitas, de cozinha, sala de estar, enfim, do palácio, né, no próximo slide. Mas, no caso, esse trecho que a gente está vendo, ela vai falando exatamente disso, né? O choque de ter andado pelos espaços da cidade que são vedados a ela e retornando para a favela. Esse choque que ela percebe daquela sujeira, daquela ausência, né, de recursos mínimos de sobrevivência, e comparando com o que é a sala de visitas, né, com seus lustres de cristal, veludo, e aí a sensação que ela tem de, enquanto essa mulher, mãe solteira, negra, pobre, né, vivendo na favela, como alguém que está excluído, né, fora, jogado fora no quarto de despejo. Em outras situações ela faz a referência como no quintal, onde se joga o que não se quer ver e tudo mais. E aqui, de novo, essa percepção, né, que ela traz para a gente da cidade mais famosa, que para muita gente é o máximo, né, São Paulo desenvolvida, mas que na verdade esconde uma ferida aberta, né, o sofrimento das pessoas que vivem nas favelas, com todo tipo de ausência, enfim, de dificuldades e que não são vistos. E cabe exatamente a ela, enquanto essa poeta dos pobres, a poeta do lixo, de denunciar, né, de dizer, de trazer a público essas situações que ela vivencia, eles vivenciam. Aqui eu só coloquei assim, quem tiver interesse, né, o filme do Jefferson B. Esse é Só Carolina, de 2013, é muito bom esse curta. O próprio livro, né,
E nesses 2 sites tem muita referência sobre a Carolina, tanto de textos acadêmicos ou não publicados, né? Eu até acabei esquecendo de fazer menção da publicação do Casa de Alvenaria agora, né? Tá saindo já, eu vi que está em pré-venda, que a Companhia das Letras está fazendo, né? Porque a edição do Casa de Alvenaria está completamente esgotada, mas deixa essa conversa para depois. Obrigada, gente. Eu espero que não tenha sido muito chato. Eu vou tirar aqui. Deixa eu... Acho que tira mesmo. Ainda está compartilhando a tela, Camila? Eu parei. Tá sim. Tá sim. Eu tenho que achar onde que eu tinha parado, onde eu tinha colocado. Amplia. Achei. Agora tô vendo só você. Bom, muito obrigada, Liane. Não foi nada chato, foi maravilhoso. Acho que é muito importante, né, quando a gente vai ler uma obra de literatura, entender, né, o contexto em que ela foi produzida. Então, toda essa questão, né, a primeira vez que eu li O Quarto de Despejo, eu pensei, uai, por que será, né, que tem um corte de alguns anos, né, entre o comecinho do livro e aí você trazer essa história, né, de que aí a partir do encontro dela com o Dantas, ela passa a escrever sabendo que isso poderia efetivamente ser publicado, né, ajuda a gente a entender talvez muito do que está escrito lá, né? Então, você trouxe várias passagens, até estava falando aqui para o Maurício, eu grifei essa também, sabe? A gente vai aí colocando o olhar, e uma coisa que me chama muita atenção no livro como um todo, além de tudo que você trouxe para a gente, como em vários momentos ela se utiliza, né, de uma mescla da sua forma de escrever como uma mulher que teve pouco acesso à escolarização formal, e a recursos linguísticos, né, de grandes obras da literatura, de jornalismo, palavras que ela utiliza, né, que são rebuscadas, e muitas vezes o modo sutil com o qual ela trata os problemas que ela vive, de forma muito irônica também, né, tirando sarro da cara dos políticos, né, ou lidando com as mais diversas situações, fazendo os comentários que, apesar de toda a tragédia social e humana ali descrita, você para de dar risada, você fala, mano, como assim, né? Ela está falando de uma situação e usando, né, fazendo comparações. Então, isso é muito interessante, esse estilo que ela tem, né, por ser uma mulher que lia de tudo, né, como ela mesma fala, né, livro, jornal, revista, o que tiver, e vai se apropriando e utilizando dessas linguagens, né. Então, queria agradecer muito, muito.